Amém, igreja? Pode sentar. Para mim é uma alegria estar aqui, certo? Me sinto em casa, minha casa é São Leopoldo, mas aqui em Passo Fundo eu também me sinto em casa. Acho que eu sou aqui em Passo Fundo, eu sou conhecido como um dos responsáveis de tirar uma joia da igreja, né? Né? Mas pode ter certeza que ela tá bem guardada, tá bem cuidada, porque a Gabi é minha maior joia, é meu maior tesouro, né? Te amo, meu bem. Eu sempre tenho, quando eu tenho oportunidade para falar que eu amo ela, eu falo, gente. É sempre assim, eu falo mesmo, né? Tá, gente? Então é uma alegria, um prazer estar aqui em Passo Fundo, receber essa missão, esse chamado, né? Então, olhem por mim, certo? Que eu tô bem nervoso, certo? Mas hoje eu vou falar sobre um tema que é esperança, né? Ter a esperança em Deus no mundo que vivemos em meio ao caos, né? É um tema e algo que nós precisamos renovar todos os dias, certo? Eu quero que vocês abram comigo a palavra em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Lamentações 3, 21. Então, Lamentações 3, verso 21 está escrito o seguinte: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperanças. Em outra tradução, vai estar escrito o seguinte: quero trazer à memória aquilo o que me pode dar esperança, certo? Então aqui, o autor de Lamentações, o profeta Jeremias, ele está dizendo que na nossa mente a gente tem que trazer aquilo que nos traz esperança, né? Foi muito interessante, quando eu recebi a missão do pastor Samuel, que ele mandou uma mensagem: Tiago, eu gostaria que tu levasse a palavra. E eu fiquei assim, muito, o que eu posso falar? Eu estava conversando muito com a Gabi. E Deus me trouxe, acho que de uma maneira muito louca, a forma de trazer sobre o que eu levar. Eu estava trabalhando lá, eu trabalho numa fábrica fazendo motosserra, roçadeira, né? E me colocaram num posto novo. E eu tava faceirão que eu tava num posto novo. Porque daí quando eles te colocam num posto novo, quer dizer que tu é um cara que dá conta e que tu pode ir melhorando no trabalho, assim, né? Tu vai sendo promovido dependendo de onde tu trabalha. E eu fiquei felizão, né? E eu quero demonstrar trabalho, eu vou tirar a produção certa. E eu comecei a fazer uns erros, porque pensaram de uma forma, não, fazer dessa forma para ser mais rápido, eu comecei cometendo fazer uns erros. E falava, Tiago, tu tá cometendo tal isso, mas fica tranquilo, faz na mãe, assim. Eu pensei, aquilo me tirou a paz. Me tirou a paz, eu pensei, já era pra mim, né? Cometi um erro, assim. Ainda bem que não deu nada de errado, eles conseguiram ver antes, né? E daí eu pensei, não, eu acho que me tirou a paz. Eu pensei assim, né? Não, acho que é o diabo tá querendo me tirar a paz, me estabilizar. Porque quando eu tava trabalhando, eu pensava, não, acho que eu posso falar sobre isso, posso falar isso. E daí me veio esse versículo na cabeça, não, eu preciso trazer na minha memória aquilo que me traz esperança. Aí eu comecei a louvar, comecei a buscar Deus. E eu pensei, não foi o inimigo que me fez isso. Foi o próprio Deus mostrando, fale sobre esperança. Fale sobre, em momentos quando a gente estiver em dificuldade, a gente lembre da palavra de Deus, a gente lembre de um Deus que está conosco e Ele nos traz esperança. E daí quando isso caiu em mim, eu pensei, entrou uma paz de espírito assim, que eu pensei, é Deus. E é sobre isso que eu vou falar. Certo? Então, começando, pensando assim, o que é esperança? Certo? O que, para as pessoas, a gente pergunta, se a gente sair para a rua e fala, o que é esperança? Ou se a gente, por nós mesmos, perguntasse, o que é esperança para nós? Esperança é o que induz esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder, interligada em crer em algo que aconteça, ou ter fé. Todo mundo tem esperança que algo bom aconteça, certo? Eu tenho esperança que vão me chamar para o emprego, para a entrevista que eu fiz, né? Eu tenho esperança que o meu negócio dê certo. Eu tenho esperança que os meus sonhos, meus objetivos se realizem, né? Eu tenho esperança que Deus vai me abençoar. Eu tenho esperança que o Inter vai ser campeão esse ano. Mas eu nessa parte já estou meio iludido, assim, né? Desde o ano passado. Mas enfim, então, a gente tem
essa esperança que Deus vai suprir nossas necessidades, que aonde eu estou vai dar sucesso, vai dar bom, né? A gente sempre tem essa esperança dessas coisas boas, né? E às vezes, por mais que dê as coisas erradas, a gente para e pensa, não, mas a esperança é a última que morre, né? Por quê? Por mais que as coisas andem errado, eu creio que no final vai dar certo, que a esperança é a última que morre. Então, ao longo da nossa vida, nós depositamos a nossa esperança em pessoas, em projetos, em coisas. Mas a frase, a esperança a última que morre, é totalmente errada. Por quê? Porque nós cremos em um Deus que é eterno. Então a esperança não morre, porque a nossa esperança está em Jesus. A nossa esperança é eterna, a nossa esperança ela não morre, porque nós não depositamos ela em coisas ou pessoas, nós depositamos em Cristo, que venceu a morte e ressuscitou. Então ela é eterna, ela não morre no final, porque ele não está morto, ele está vivo. Então, se a gente parar para pensar, de onde vem a esperança, né? Para a gente entender melhor de onde nós temos a esperança, eu quero ler um texto de Hebreus capítulo 6. A gente vai ler Hebreus 6, do verso 1 em diante. Está escrito o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificados para si mesmos, o Filho de Deus, expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles que por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está da maldição, e o seu fim a ser queimada. Verso 9: quando a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos tornei indolentes mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então aqui o autor de Hebreus, ele vai falar de como ter essa plena certeza da esperança. Aqui no verso 6 de Hebreus, ele vai começar a falar da pessoa cristã, de nós como igreja, como nós herdamos essa plena certeza da esperança. E ela, gente, ela é uma construção, certo? Não é a vida cristã, a vida de nós na igreja, a vida com Cristo, ela não é uma vida que muda de um dia para o outro. Ela não é eu aceitei Cristo e tô mega crente e já era, é isso aí. Não, mas ela está numa constante construção. Ela é um caminhar, ela é uma estrada que nós seguimos. E o autor de Hebreus, ele vai falar sobre isso, que existe essa construção. E primeiramente, de toda a construção existe uma base, certo? Ninguém vai construir uma casa e começar pelo telhado. Todo mundo vai começar pelo alicerce, pelas colunas. Lá no fundo, né? Uma árvore para crescer, ela começa por onde? Pelas raízes. Não começa pelo fruto. Então, da mesma forma que esses exemplos que eu dei começam pela base, começam pelo fundo, a vida cristã também é isso. Então a gente pode perguntar e falar: quais são as bases da vida cristã? Quais são as nossas bases? Aonde nós temos que estar fundos, certo? E a gente consegue perceber isso no verso 1 a 3 de Hebreus 6, que vai estar escrito o seguinte. Não sei se dá para colocar Hebreus do 1 ao 3 aí. Vai estar escrito o seguinte:
Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Certo? Então, aqui ele está falando do princípio. Qual é a base? A base é do arrependimento. A vida cristã, ela começa primeiramente com o arrependimento. Enquanto nós deixamos a velha natureza, enquanto nós deixamos as coisas que fazíamos que era contra Deus, nos arrependemos desses atos e nos voltamos a Deus. O start, o começo da nossa vida cristã, o começo da nossa vida com Deus, vem com arrependimento. Vem com essa mudança de vida, vem com essa mudança de hábitos, enquanto nós olhamos para Deus. Então a nossa base, ela começa com o arrependimento da nossa vida. Então não adianta muitas vezes eu querer ir na igreja, já querer fazer alguma coisa, ou já sair fazendo outra coisa, já pensando dessa forma na igreja. Primeiramente eu tenho que começar com o arrependimento em meu coração. O arrependimento é a primeira coisa que deve acontecer na minha vida. Arrepender dos meus pecados e seguir a Cristo. Viver a verdade, né? Viver Jesus. E Deus nos traz essa plena certeza da esperança, começando com arrependimento na nossa vida. Porém, assim como existe uma construção, e essa construção às vezes pode dar alguns problemas e parar. Um exemplo, lá em São Leopoldo tem uma universidade, que é a Unicinos. Eu estudo lá, estou me formando esse ano, se Deus quiser. E a Unicinos lá é gigante. Eu levei a Gabi uma vez lá. E se um dia você for na Unicinos, assim, tem várias construções, um monte de prédio. E lá tem um estádio. Só que o estádio todo parado, obra parada, e já tem mato lá dentro, né? O que é aquilo? Era uma construção que começou, porém eles descobriram lá um empecilho, descobriram um problema que eles tiveram que cancelar a obra. E aquilo, eles não podiam fazer mais nada e pararam. Então tá lá, tipo assim, bem ruína, né? Então, uma obra pode ser parada. Na nossa vida cristã, começamos com arrependimento. Porém, existem coisas que podem fazer nós pararmos a obra. Podemos ter coisas que pode fazer eu desistir da obra. Pode fazer eu querer sair, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E o autor de Hebreus, nos versos 4 e 8, ele fala dessas que podem ser armadilhas que podem a gente fazer perder a fé em Cristo Jesus. E essas armadilhas nós temos que ter cuidado. Do 4 ao verso 8 vai estar escrito o seguinte: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Vejam bem, aqui está falando assim, das pessoas que foram iluminadas, provaram o dom celestial, certo? Participantes do Espírito Santo, pessoas crentes, cristãs. Ele vai dizer que provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos filhos de Deus, expondo a ignomia. Em algumas versões vai dizer desonra pública. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles que por quem também é cultivado e recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perde da maldição, e o seu fim é ser queimado. Aqui fala que alguém se converteu, mas ela também pode se desviar. Nós conhecemos exemplos de irmãos que são assim, de pessoas que eram da igreja e se desviaram. Eu conheço. E entristece o nosso coração, porque vê do que provou, vê de como é que era, né? Mas sabendo que as coisas são de Deus, tem todas as coisas, Deus controla tudo, não vamos entrar nesse assunto em si, mas que é possível e que nós precisamos vigiar, nós precisamos cuidar. E que por mais que haja uma construção, a construção também pode ser parada. Por mais que exista um processo na nossa vida, a gente pode retroceder nesse processo, a gente pode parar o processo, então nós temos que ter esse cuidado.
Pois daí o último processo vem do verso 9 ao 12. Nós encontramos o seguinte: quando a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes ainda e servir aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim da mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade eram nossa promessa. Aqui está falando o último processo da vida cristã. O que seria esse último processo para a pessoa da igreja? É um processo que vem durante a vida, não é um processo do dia para a noite, certo? Ele vai falar que o foco daqui é servir, que Deus não esquece aquelas pessoas que o serviram. Deus não esquece dos seus servos, que Deus não esquece daqueles que trabalhou para Ele, certo? Não esquece das obras que fizeram e nem das que estão fazendo. Ou seja, aqui o autor de Hebreus, ele vai falar que na nossa vida cristã nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos servir aos irmãos, nós precisamos servir um ao outro, certo? E o que é o servir, né? Servir é trabalhar, é o oposto de ficar parado. Só que é o seguinte: servir em amor é trabalhar sem esperar nada em troca, sem esperar receber algo em troca, como recompensas, elogio ou talvez oportunidades. Eu estou aqui na igreja, mas eu vou demonstrar tal coisa só para o pastor, para ele ver que eu sou o cara e ele vai me dar uma oportunidade por causa disso. Eu vou ajudar o fulano aqui porque eu quero receber tal coisa. Aí eu recebo, eu sou tal cargo, entende? Aí na verdade eu estou servindo para algo voltado para mim, certo? Não para algo voltado para a igreja, não algo voltado para Deus, porque servir é não querer receber nada em troca. Eu tenho que servir aos outros sem esperar nada em troca. Às vezes, por mais o que acontece, né? Eu trabalho na igreja, eu vou fazer alguma coisa na igreja, eu ajudo o meu próximo, né? Que às vezes servir também não é nem dentro daqui do templo, mas é ajudar o meu próximo, é orar pelo meu próximo, é estar junto, saber confortar as pessoas, certo? Pregar o evangelho, né? Essas formas de servir. Aí às vezes a gente quer esperar algo em troca e a gente não recebe isso. A gente começa o que vem na nossa mente? A gente vai pensar, aquilo que eu faço é inútil, eu estou sendo um inútil. Na verdade não é que a pessoa está sendo inútil, é que tu está querendo algo em troca. Porque se tu fazer algo esperando algo em troca e não receber, tu vai dizer: para que eu fiz isso? Não vou fazer mais. Entra nesse diálogo. Tu quer algo em troca, mas na verdade servir não é receber algo em troca, pois nós servimos a Deus Pai. Então, gente, servir é diferente de ser visto. Servir não é ser visto, certo? Porque nós fazemos para Deus. Então, recebemos a plena certeza da esperança em Deus, porque nós temos nele, nós servimos a Ele, nós servimos a igreja, né? Nós buscamos sairmos de onde nós estamos parados, para assim, para atuar na igreja, com um alegre coração, assim, tipo, hoje eu fiz tal coisa, cara, o dia mais feliz da minha vida, e eu não espero nada em troca, porque a minha esperança está em Deus, né? Muitas vezes o nosso coração tá nessa, tipo assim, de querer negociar com Deus, tipo, Deus, eu vou dar um exemplo, eu vou te dizimar, mas essa semana eu quero receber tal coisa. Não, porque eu fiz isso, eu quero receber tal coisa. Não é uma relação de troca, porque Deus enviou Jesus Cristo para a nossa vida, enviou o Espírito Santo, e o que paga isso? Nada paga o que Deus enviou para a gente. Então, com o coração aberto, a gente só, Deus, entrego minha vida para Ti. Nós servimos a Cristo, e Deus nos dá a plena certeza da esperança.
Agora, gente, eu estava falando sobre as armadilhas que podem fazer a gente perder a esperança. E eu listei aqui algumas coisas quais são as armadilhas que podem me fazer a esperança. A primeira armadilha que eu coloquei aqui foi o medo. O medo, muitas vezes, me faz perder a fé. Às vezes a gente pode ter uma ideia de sentimentos opostos, né? O oposto da alegria é tristeza. O oposto de outros sentimentos é isso, né? O oposto do amor é, o ódio, né? O oposto da paz é a guerra. Só que daí a gente pode pensar, qual que é o oposto do medo? A gente pode pensar a coragem, né? Eu não sou medroso, sou corajoso, né? Só que para o cristão, o oposto do medo não é a coragem, é a fé. Porque se o medo vem a mim, me impede de ter fé em certas circunstâncias. A gente pode ver o exemplo de Pedro. Quando Pedro foi andar sobre as águas, ele precisava de ter fé. Agora eu tenho fé para andar sobre as águas. Veio as ondas e ele ficou com o quê? Ficou com medo e começou a afundar. Os discípulos estavam no barco durante uma tempestade, Jesus estava tranquilão, dormindo. O que eles impediram deles de falar? Por que vocês não mandaram? Jesus perguntou, por que vocês não mandaram as águas se acalmarem? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não usaram a fé de vocês, pequena fé de vocês? Por quê? Porque o medo veio sobre eles. Então, gente, o medo vem em oposição à nossa fé. O medo muitas vezes nos faz perder as esperanças, certo? Medo de confiar em Deus. Eu tenho medo de fazer tal coisa. Eu tenho um sonho de abrir alguma coisa, só que eu tenho medo de dar errado. Eu não tenho esperança que Deus vai me abençoar. Eu tenho medo de falar de Jesus para o meu colega do trabalho. Eu tenho medo de falar para Jesus na escola, porque eles podem me zoar, falar que eu sou crentão, de várias formas. Podem me achar esquisito. Eu tenho esse medo. E esse medo me impede de exercer a minha fé em Cristo. Então nós devemos abandonar e tomar cuidado com o medo que vem no nosso dia a dia, certo? E que ele nos impede de ter a plena certeza da esperança em Cristo. O medo, ele traz muitas vezes para nós dúvidas ou certos pensamentos que será que é possível isso acontecer? Mas será que é verdade isso? Que não pode ser verdade. Isso é impossível, eu não vou fazer isso. E esse medo que gera essas dúvidas, esses pensamentos, vão me afastando de ter a esperança em Cristo. Outro ponto, outra armadilha, é estagnação. É eu querer ficar parado. É eu não querer me mover. É eu querer eu não ter vontade de avançar em Cristo. A vontade de eu querer ficar parado. Eu falo, não, deixa o fulano fazer isso. Deixa o ciclano orar. Não, isso é para o Beltrano fazer. Eu só quero ficar aqui no meu canto e não fazer absolutamente nada. Essa estagnação me faz perder a esperança. Porque quem fica parado não recebe e não presencia os milagres que Deus tem. Se a gente for ver as pessoas que Deus escolheu, são todas pessoas que Deus mandou, vai lá e faz isso. Deus opera o milagre, mas Deus também coloca responsabilidades para a nossa vida. Deus cria todas as coisas, mas é Deus que também coloca sonhos e objetivos na nossa vida para nós irmos fazermos. Um exemplo é, Deus criou tudo, Deus criou os animais, mas quem teve a tarefa, quem teve o trabalho de dar o nome? Deus não deu o nome, foi o homem que deu. Ou seja, por mais que Deus criou as coisas, deu o trabalho para o homem. Chamou Moisés, chamou Abraão, chamou grandes homens de Deus, e não chamou eles para ficarem parados. Falou, olha cara, tu é um cara que vai me obedecer, vai lá e faz isso. E eles, tendo fé, tendo esperança em Deus, fizeram milagres. Muitas vezes a gente quer presenciar milagres, queremos presenciar acontecimentos, mas estamos parados. E nós não vamos presenciar simplesmente parados. Nós precisamos agir, nós precisamos servir, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, pois ela impede de nós irmos mais além. Gente,
não existe o cristão parado. Por mais que ele está estagnado, ele nunca vai ficar parado. Por quê? Porque o cristão, ou ele avança, ou ele vai retroceder. Então, se eu não estou avançando, não significa que eu estou parado, significa que eu estou retrocedendo na minha vida cristã. Foi no primeiro sábado, lá em São Leopoldo, a gente teve o culto de jovens, e eu falei sobre influência. E eu falei que a influência que o diabo traz no mundo, ela é uma influência sutil, que a gente não consegue perceber. Então, gente, muitas vezes, se nós não estamos avançando, nós vamos aos poucos recebendo influências que vão nos afastando de Deus. Então, existe um perigo de nós, como cristãos, ficarmos parados, ficarmos somente de boa. E além disso, de ficar parado, muitas vezes também é de aceitarmos certas coisas. Estamos no nosso trabalho, estamos lá no nosso dia a dia, e aparece uma circunstância que fala: ô fulano, olha só esse vídeo, olha isso, ou vamos fazer isso, não tem problema. E a gente, por medo, por querer ficar parado, fala: não tem problema, vou lá e faço isso. Ou a gente concorda de coisas erradas que acontecem no dia a dia. Por quê? Porque a gente está parado como cristão, e a gente não toma uma atitude de seguir Cristo. Fala: cara, eu não aceito isso, isso não é para mim, porque a minha vida não depende disso, não é movida por isso. Então, a parte de ficarmos parados não significa somente de não fazermos nada, mas também significa de aceitarmos certas coisas que não vêm de Deus. No livro de Apocalipse, ele diz que nos fins dos tempos o amor de muitos esfriará. E o significado o esfriar do amor é que a igreja iria aceitar certas coisas que convém e vêm do mundo. Hoje a gente até encontra igrejas para isso, igrejas que aceitam certas coisas que não convém com a Bíblia, não convém com Deus, e fala: porque nós nos atualizamos, porque nós não sei do que. Isso é o amor esfriando. Muitas vezes eu estou no meu trabalho e vejo: vamos fazer tal coisa, por que tu não pega isso? Todo mundo faz. É errado, mas todo mundo faz, então eu vou fazer. Não, cara, não, gente. A nossa atitude é uma atitude de cristão, de que está com a base de perder as coisas do mundo e voltar-se para Deus. E nós não estamos parados, porque nós sempre avançamos em Cristo, porque a nossa esperança não morreu, a nossa esperança está em Jesus. Outra armadilha que vem no nosso coração é a soberba, que muitas vezes é querer trabalhar para receber alguma recompensa, receber um elogio, né? É errado receber elogio? Não, é bom receber, todo mundo gosta e todo mundo precisa. Mas o centro do meu trabalho, o centro do meu esforço, não tem que ser nisso. Não tem que querer receber nada em troca. Por quê? Porque às vezes isso vai entrando no meu coração e vai dizer assim: olha, eles estão assim porque eu não estou lá. Tá ruim porque se eu fizesse seria diferente. E parece que as coisas se tornam ao redor de mim, que tem que funcionar ao redor de mim. Mas, gente, uma coisa que a gente aprende dentro da Bíblia é o seguinte: não é nós que vamos fazer as coisas rodar, não é as coisas que nós vamos fazer funcionar, porque Deus sempre levanta alguém, e levanta alguém muito melhor. Saul, primeiro rei de Israel, uniu todos os reinos, fez grandes feitos. Poderia pensar: não, agora eu sou o cara aqui de Israel. Pecou, Deus falou: olha, quer saber, tem gente melhor. Ele levantou Davi. Então, gente, a soberba no nosso coração nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes ela faz querer. A gente vai pensar o seguinte: eu posso, eu consigo, e a gente esquece de depositar a esperança num Deus que luta por nós. Deus luta por nós, é Ele que nos dá a vitória. Não é pela força do meu braço, mas é porque eu coloco a minha esperança nele, eu deposito a minha confiança nele, e é Ele que me traz a vitória. Ele me usa, e toda a glória é dada para Ele. Então a soberba é algo que me pode tirar esperança, porque eu vou começar a colocar esperança na minha vida, esperança na vida de pessoas, esperança em outras coisas, mas é a esperança que tem que estar.
em Deus. Outra armadilha é a falta do pão diário. O que seria isso? A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aqui na igreja, nós recebemos a palavra de Deus. Nós recebemos no domingo uma mensagem de Deus para a nossa vida. E nós nos alimentamos. Porém, nós não temos que ficar somente nela na semana. Nós devemos buscar a Deus no nosso dia a dia. Nós temos que pensar em Deus no nosso dia a dia. A gente leu lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E isso não é só no domingo. Isso é no meu dia a dia. É uma rotina que eu tenho para mim. Paulo, quando ele vai falar para os coríntios sobre a ceia, eles estavam comendo muito na ceia, jantando muito na ceia. E fala: olha, cara, vocês não têm que se jantar na ceia, vocês não têm que comer na ceia. Vocês têm que servir uns aos outros, porque a comida vocês fazem em casa. Gente, é a mesma coisa na igreja. Na igreja, aqui, nós servimos uns aos outros, nós somos bênção na vida de uns aos outros. E nós nos alimentamos em casa. Nós temos nosso alimento em casa. Nós recebemos como conjunto, como igreja, a mensagem de Deus. Mas essa mensagem deve continuar nos nossos corações na nossa semana. Vai vir problemas, gente. Vai vir adversidades. Vai ter dias que a gente vai estar com a cabeça estourada, assim, querendo desistir das coisas. Mas é nesses momentos do nosso dia a dia que a gente tem que parar e pensar em Deus. Trazer à memória a palavra de Deus. Cantar louvores para Deus. Pois é Ele que vai nos trazer a paz. É Ele que me traz a alegria. É Ele que está comigo. E não é só algo do dia, não é só algo do domingo, gente, é no dia a dia. Então, a minha esperança está em Deus, mas para que eu me alimente todos os dias nele. Então, e a última armadilha que eu gostaria de falar é não estar na base de Cristo. Se eu quero depositar a minha esperança em Deus, eu tenho que estar primeiramente em Deus. E para estar em Deus, ter uma vida cristã, eu tenho que começar pela base. Aquela base que nós falamos no início da mensagem: arrepender. Eu posso querer, eu acredito em Deus, eu conheço Jesus, eu participei já do Férias Missionárias várias e várias vezes, né? E no Férias a gente prega o Evangelho, fala de Jesus para um monte de gente. E nessas indas e vindas, assim, a maioria das pessoas sempre fala: eu conheço Jesus, eu conheço Ele, eu acredito nele, né? Só que eu não vou na igreja, não faço nada. Eu acredito que Ele morreu por mim. Simplesmente conhece, simplesmente sabe, mas não há arrependimento, porque conhece, mas a vida continua igual. Espera uma mudança, pensa num pensamento, pensa e coloca a fé como um pensamento positivo. É só tu pensar nas coisas boas que elas vão vir. Cara, não é pensar em coisas boas, mas é colocar o teu coração em Cristo. Pois só a salvação veio por meio dele. É pela fé que nós cremos em Jesus. E pela fé nós somos salvos em Cristo Jesus, que morreu por nós. Então, gente, precisamos nos arrepender, voltar os nossos olhos para Cristo, voltar os nossos olhos para Deus, pedir: Espírito Santo, esteja no meu coração para que eu seja guiado para Deus. E assim nós podemos colocar e depositar as nossas esperanças nele. Agora, aonde devemos ter a nossa esperança? Nós vimos o que é esperança, o que nos pode tirar a esperança. Agora, onde devemos ter esperança? E a nossa esperança deve estar em Deus, pois nós sabemos que Ele é fiel para cumprir a sua promessa em nossas vidas. A nossa esperança está em Deus porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel e está conosco, porque o Espírito Santo está dentro de nós nos consolando, e Ele nos ama e está conosco. Por isso que a nossa esperança está nele, porque aquilo que Ele disse vai se cumprir. E assim, gente, quando depositamos a nossa esperança, Ele nos gera paz, vai nos gerar alegria, vai nos gerar mansidão, vai exercitar a nossa fé.
Muitas vezes a gente pode pensar, minha vida toda, não estou sentindo paz, estou sentindo meio atribulado. E a gente vai querer solucionar a coisa, não, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer outras coisas. Mas muitas vezes Deus só fala assim, cara, para de fazer o que tu está fazendo, eu quero falar contigo. Pois é eu que te dou a paz, eu te dou a plena paz, eu te dou alegria. Então a gente tem que muitas vezes parar, gente, e só depositar na nossa mente aquilo que nos traz esperança, trazer à minha memória as palavras de Deus, trazer aquilo para a minha vida, que Deus é fiel, que Deus está comigo, que Deus me deu vida eterna. É disso que alimenta a minha vida, é disso que move a minha vida, é para Deus que nós vivemos, gente, é para Ele que nós servimos, e é Deus que está conosco em todas as situações da nossa vida, e a nossa esperança é depositada nele, porque a nossa fé está nele. Eu gostaria de falar sobre duas pessoas da Bíblia, que é Abraão e Sara. Essas duas pessoas, elas vão nos mostrar diferença de esperança em Deus, em relação aos nossos sentimentos e o que nos gera. Nessa história que a gente vai ver de Abraão e Sara, nós percebemos 3 tipos de riso, né? As pessoas riem, às vezes a gente gosta de rir por várias outras coisas, rir por uma piada, rir de alegria de alguma situação interessante, né? Então aqui a gente vê 3 tipos de riso. O primeiro riso está em Gênesis 17, verso 15 e 17, pode colocar aí pra gente. Gênesis 17, 15 ou 17 está escrito o seguinte: disse Deus mais a Abrão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas de Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara idade de 90 anos? Aqui a gente vê Deus falando sua promessa para Abraão. O que Abraão mais queria na sua vida era ser pai. E ele já estava velho, era impossível. O interessante é que antes desse momento de Gênesis 17, a gente vê que Deus já havia prometido, certo? E que Sara, por querer achar que o seguinte, não, Deus falou que vai prometer, mas eu vou dar uma ajudinha para Deus, a soberba, né? Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu já entendi como é que Deus fala: toma aqui a minha concubina e tem um filho, aí esse filho vai ser nosso, né? Ela achou dessa ajudinha, mas aí depois Deus chegou de novo para Abraão e falou: Sara será mãe, vai nascer um filho. E Abraão riu, mas aquele riso de alegria, era isso que eu precisava ouvir. Gerou alegria em Abraão, foram palavras de consolo para a vida dele, pois era o que ele mais queria ouvir de Deus. E assim, Abraão riu, e depois na continuidade, a gente vai ver que Deus falou: daqui a 1 ano vai acontecer isso. E Abraão ficou feliz com isso. Então, Deus nos traz palavras, Deus nos traz promessa que não vão gerar tristeza para a gente, não vão gerar dores para nós, vão gerar esperança, vão gerar alegria, vai ser a coisa que a gente mais vai querer ouvir, vai ser a coisa que nós vamos precisar ouvir, vão ser coisas que nós queremos ouvir, porque é a promessa de Deus para a nossa vida. E isso nos gera alegria, a promessa que Deus tem para nós nos gera alegria, nos gera conforto. E esse foi o riso que gerou em Abraão. Só que na continuidade, em Gênesis 18, do 9 ao 15, a gente vê agora o riso de Sara, que é muito interessante esse. Verso 9 vai dizer o seguinte: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda.
E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu o Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões ali e olharam para... até o 15. Então, aqui é muito interessante, porque Sara ouviu a promessa de Deus, que ela seria mãe, e ela riu. Mas o riso de Sara foi de deboche. Sabe aquele... o cara tá louco falando isso. Eu? E Deus ouviu, cara, tu riu. Aí Sara ficou meio com medo assim, né? Não ri, não, tu riu. Isso é uma coisa muito interessante, gente. Porque o filho que nasceu, veio Isaac. Isaac se chama riso. Ou seja, nesse tempo, nesse trecho, Deus estava falando: Sara, tu Isaac, tu riu, tu vai receber Isaac. Sara já não estava acreditando: não, Senhor, eu não Isaac. Eu não vou receber isso, é impossível, eu não Isaac. Mas Deus fala: não, tu Isaac. Gente, quando Deus promete, vai se cumprir. Não importa as circunstâncias, não importa como nós estamos, não importa onde estivermos, se Deus prometeu, Deus cumprirá. Por mais que para muitas pessoas vai dizer: é impossível, não dá, é loucura. Por mais que venha esse medo, essa circunstância, Deus diz: eu sou todo poderoso e eu cumprirei na tua vida as promessas que tenho para ti. Por mais que nós mesmos não acreditamos, vai acontecer. Falou: Sara, tu Isaac, tu receberá um filho. E Sara disse: não. Mas sabe o que aconteceu, gente? Cumpriu a promessa de Deus, pois Ele é fiel. Sara teve um filho. E na continuidade temos o terceiro riso, em Gênesis 21, do 1 ao 7. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E clamou a Abraão o nome de seu filho que Sara lhe dera, Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão na idade de 100 anos, e quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Então, gente, no final, o riso de Sara era um riso de alegria, porque Deus foi fiel com ela. E Sara riu. Sara depositou a esperança em Deus. Abraão teve fé, depositou a esperança em Deus, e Deus cumpriu a sua promessa. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa, independente do tempo. Deus é fiel, independente da circunstância. Por mais que as pessoas digam impossível, para Deus nada é impossível. E o mais interessante é falar que o riso dela não foi somente para ela, mas se espalhou para as pessoas lá fora. Gente, quando Deus cumpre na nossa vida, não vai ficar somente conosco, mas vai se espalhar. Porque a glória de Deus se espalha para todos. O amor de Deus vai mostrar para todos. As pessoas vão olhar para nós e pensar: cara, tem algo diferente em ti. O que é isso de diferente? Tu tem alguma coisa diferente. Você vai falar: é Deus na minha vida. É o Espírito Santo na minha vida. Porque Ele é o diferencial. Porque a minha esperança está em Deus. E é isso diferente. Se tu quer saber o que é diferente, cara, eu te mostro. É Jesus Cristo. Uma coisa muito interessante, às vezes a gente tem irmãos que falam assim:
ora por mim, ou até na igreja, pastor, vamos orar em igreja por tal propósito. Por que a gente ora pelas pessoas? Por que a gente ora como igreja por outras coisas? Por que eu oro pelo meu irmão? Que tem tá com tal luta, tá com tal dificuldade. É porque a oração de uma pessoa é mais fraca que de 100? Porque a oração de 100 vai chegar mais rápido no céu? Não é por causa disso, gente. Porque o clamor é mais forte, mas um dos principais motivos porque a gente ora pelas pessoas, porque se eu oro pela pessoa, ela não tem o testemunho dela. A igreja toda tem o testemunho dela. Se a Gabi está com uma dificuldade, e eu oro junto por ela, e Deus é fiel e cumpre a promessa dela, ela tem um testemunho, mas na verdade ela tem um testemunho, eu tenho um testemunho, e as outras pessoas que oraram por ela também têm um testemunho. E por todos nós fazermos parte, Deus é mais glorificado ainda. Deus é louvado muito mais. Então, gente, nós somos chamados para servir, nós somos chamados para orar pelas outras pessoas, nós somos chamados para estar unidos como igreja, para louvar a Deus, para nos dar esperança, para depositarmos a nossa fé em Cristo. As promessas de Deus para a minha vida é que nele eu vou ser amado. Deus é fiel, gente. Deus tem promessas para a nossa vida. A promessa é que nele eu sou amado, nele eu sou aceito, nele eu sou curado, é nele que eu sou livre, é nele que eu tenho a vida eterna, é nele que eu sou filho de Deus. Essas são as promessas que Deus tem para nós, que eu sou considerado filho de Deus, e a minha esperança está no Pai, que é eterno, porque a minha esperança não morreu, a minha esperança é eterna em Jesus Cristo. E é nessas promessas de Deus que eu deposito a minha fé. É nessas promessas que eu trago a minha memória. Gente, tá ruim a nossa vida, tá complicada. Eu trago, não. Pode estar o maior caos, pode estar tempestade, pode estar qualquer coisa, mas eu sou amado por Deus. Eu não vou impedir o problema entrar, porque eu sou livre por Deus, eu sou curado, eu tenho esperança, eu tenho a vida eterna, eu sou filho de Deus e é Ele que está comigo. Na nossa vida vamos passar por momentos que vamos querer controlar a situação, trazer medo, vão querer fazer a gente ficar parado, trazer dúvidas na nossa vida, mas nós somos livres. Vamos ficar de pé, gente. Nós vamos ter momentos que a gente vai querer chutar o balde, mas que a gente pense, traga a nossa memória, que no mundo nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, pois Cristo venceu o mundo. A nossa esperança está em Cristo que nos salva. A nossa esperança está em Deus Pai que é fiel. A nossa esperança está no Espírito Santo que nos consola, pois o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar por pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, pois Deus está conosco. O teu cajado e o teu bordão nos consolam. Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A bondade, misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essas são as promessas de Deus para a nossa vida. Essas são as promessas de Deus que nos guiam as nossas verdades. Essas são as verdades, as promessas que eu trago à minha memória, que eu trago ao meu coração, e eu não temo mais nada. Não devemos pensar naquilo que vem de Deus, mas vamos deixar de tudo de lado e pensar na vida eterna, pensar no amor de Deus, pensar na sua misericórdia, na sua graça, pensar que somos amados, somos livres, somos aceitos, somos filhos de Deus. Que a gente venha trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, que a gente venha trazer à nossa memória, ao nosso coração, por mais os momentos difíceis, que a gente venha trazer aquilo que nos traz a palavra, a vida eterna, porque a nossa esperança, gente, está em Deus. Para onde nós podemos ir? Para onde nós iremos se só Cristo tem a vida eterna? Que a gente venha depositar a nossa esperança nele, que a gente venha depositar a nossa confiança nele, que a gente venha depositar a nossa fé, a nossa verdade no autor e consumador da boa obra que tem para a nossa vida.
Meus irmãos, Deus tem propósitos, Deus tem sonhos, Deus tem planos na nossa vida, planos e projetos que colocou no coração de cada um. Não desista, creia nele, deposite suas esperanças nele. Vamos orar, gente. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor depositou Teu Espírito Santo em nós. O Senhor está em nosso coração, habitando nele, Pai. Existem momentos de angústia, de aflições que passamos. Existem momentos que está difícil para nós, mas sabemos que é o Senhor que nos dá paz, é o Senhor que nos ama, Pai. Que nós somos aceitos, nós somos livres, nós somos curados. A Tua palavra diz que nós somos filhos Teus e que é o Senhor que está conosco, Pai. A nossa esperança está que a Tua palavra será cumprida, a Tua promessa, pois o Senhor é fiel. E a Tua palavra diz que o Senhor virá, Pai, que todo joelho dobrará, que toda língua confessará que o Senhor é Cristo, que o Senhor nos salva, Deus. Que o Senhor venha ser o único tesouro no nosso coração. Que a Tua palavra venha seguir, que a gente habite na Tua casa. Que o Senhor venha estar no nosso coração, na nossa vida todos os dias, até que o Senhor volte. E que a gente não cesse, Pai. Que nenhuma armadilha do diabo, nada venha fazer a gente tirar a nossa esperança de Ti, nos afastar. Mas que a gente cada dia venha ouvir a Tua palavra para sentir, ter mais fé em Ti, Pai. Pois nós depositamos a nossa esperança em Ti, nós temos a plena certeza da esperança em Ti. Senhor, é só a partir de Ti que nós podemos seguir além, Pai. Pois toda honra, toda glória venha ser dada a Ti, Pai. Todo nome venha ser glorificado, venha dar glórias a Ti, Deus. Que a gente venha Te buscar cada dia mais, Deus. E que Tua presença não se aparte da nossa vida. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu santo nome. Pois que a gente venha Te louvar, Pai, todos os dias, até o fim dos séculos. Em nome de Jesus, amém.